o Egito tem a ver com pão? Segundo os historiadores, o pão, como conhecemos hoje, teria surgido há 6.000 anos, quando os egípcios descobriram acidentalmente a fermentação do trigo. A princípio, a massa era formada por uma pasta de mingau, mas a mistura caiu acidentalmente em cima de uma pedra quente em uma fogueira, e a partir de então se passou a consumir o pão assado. Mas a massa de trigo teria surgido antes, há 8.000 anos, na Mesopotâmia. Desde então, a receita se aprimorou e se espalhou pelo mundo e pela história da humanidade. No Brasil, o alimento chegou com os portugueses por volta de 1500, mas se popularizou no século XIX. A origem do pão. O pão ele tem uma discussão histórica, ele começa a ser produzido ali na Mesopotâmia cerca de 8.000 anos atrás, ou seja, 6.000 anos antes de Cristo. E por que nesse momento? Nesse momento a população passa a ser sedentária, deixa do modelo nômade de ficar mudando de local, começa a produção agrícola. Com esse começo da produção agrícola, um dos principais cereais é o trigo. E a partir daí eles começam a produzir os pães. E como que era o pão naquela época? O pão naquela época ele era totalmente diferente do pão de hoje. Por quê? Primeiro, você não tinha fermentação, era um pão duro, um pão amargo, que você precisava até molhar o pão para você poder consumi-lo, de tão amargo que era e como ele era duro também. O pão, então, ele foi difundido em todo o Oriente, ele chega no Egito. Quando ele chega no Egito, depois de 2.000 anos, a gente começa a ter a fermentação, e aí é onde dá a cara do pão que a gente tem hoje em dia, um pão fermentado. E o pão no Egito, ele se torna um produto largamente importante, porque ele se torna uma moeda. Então, eles realizam compra com pão, pagamento de salários com pão. Então, aí a gente começa a perceber como o pão ele se tornou difundido e importante. Passado esse período, quando a gente chega na Roma Antiga, a gente tem um panis et circenses, que é o pão e circo. Ou seja, o governo ele dava o pão para a população para tentar ter um controle dos problemas sociais que a gente estava tendo. E aí depois a gente tem na Idade Média, mais adiante, né, passados-se aí séculos, você tem os pães já são criados em padarias dentro dos castelos medievais, fermentados. A população em geral ela não tinha acesso ao fermento, então eles levavam de repente para assar. Tem alguns relatos que os fornos eram gigantescos nessas épocas e as pessoas levavam para fazer os seus pães assados por lá. O pão ele continua sendo difundido no mundo, né? Ele está na Europa e aí você tem a Revolução Industrial, ele tem um fomento, porque a partir daí você tem a máquina a vapor, então as moendas de trigo, ele começa a conseguir ter uma produção mais eficaz. E até para a gente pensar, a Revolução Francesa, o pão foi um dos fatores principais ali, porque você começa a ter escassez de produção e você tem a revolta da população, porque como o pão é uma base alimentar, e até o pão começa a ficar difícil para essas pessoas terem acesso. E quando chega o pão no Brasil? O pão no Brasil ele chega junto com as caravelas portuguesas. Então a gente tem relato lá na carta de Pero Vaz de Caminha que ele já cita a respeito do pão nas suas comunicações. E o pão, embora ele tenha sido trazido pelos portugueses, ele passa a ser difundido mais com os italianos no século XIX. Aí que a gente tem uma difusão maior do pão. Por que o pão ele se tornou um alimento tão popular? Desde a época da Mesopotâmia, ele acabou sendo difundido pela Europa, ele vem com os portugueses para a América, então ele acabou sendo difundido pelo mundo todo, porque em prática ele acaba sendo um alimento de baixo custo e então ele acaba estando em cerca de 98% dos lares de forma global. Era o alimento mais globalizado do mundo. Nossa paixão por pães era tão grande que a gente queria distribuir nossos pães, né? Então, assim, começou com a minha filha fazendo pães. Ela falou assim: mãe, esse pão que vocês comem não é tão gostoso. Eu acho que eu consigo fazer um melhor. A minha filha Maria Eduarda. E aí a gente falou assim: então faz, né? Já que você falou que faz melhor, então vamos ver se vai ficar legal. Então, quando ela fez e ficou legal, a gente gostava, comer com... A gente inventava, né? Qualquer coisa que pudesse adicionar. Então, ratatouille, que ela fazia bem assadinho com os legumezinhos.
era um patezinho, era sempre alguma coisa gostosa, assim. A ciabatta que ela fez bastante pra gente, usava só um azeitezinho. Então a gente ficou encantado, só queria aquele pão. Aí, como a gente gostava tanto dessa reunião familiar, a gente começou a também dar para alguns queridos vizinhos e amigos, né? Aí, poxa, fazia uma receita, dava 2, às vezes 3 pães. Então, muito bom pra gente, vamos dar para outras pessoas. Então a gente começou a dar de forma carinhosa para a pessoa, né? E as pessoas ficavam encantadas. Não, muito bom, Maria Eduarda, você aprendeu, como você aprendeu, né? E todo mundo querendo saber um pouco da história da criação do pão, né? E ela foi aprendendo de forma autodidata, né, no período de pandemia, e ela foi adicionando sempre alguma coisa diferencial, sempre um diferencial dela, né? Então ela sempre acrescentava um ingrediente, ela acha que isso aqui ficava legal. Na realidade foi uma experiência. O aprendizado dela foi uma experiência em receitas. E foi um momento de pandemia, então a gente estava dando os pães para algumas pessoas, né? Uma delas foi o Frei Rogério, né? Foi até um pão italiano que nós fizemos. E levamos para ele e ele ficou muito contente. E ele, poxa, muito saboroso esse pão, vocês podem vender. E a gente, mais um que está falando que poderia vender, né? Será? Então é isso, mas ficou adormecida a ideia de vender ficou adormecida. Passaram-se alguns meses, né? A gente somente fazendo pão para casa mesmo, no caso, somente a Maria Eduarda, eu não sabia fazer pães ainda. E surgiu a ideia através do Pedro, né? Que é feito o pão? O pão ele é feito basicamente de farinha de trigo, água, sal e fermento. Aí a gente tem aí as mais variadas tipos de pães, né? Que aí eles acabam incrementando com alguns outros produtos, mas a essência do pão são esses 4 produtos. Quando a gente fala, por exemplo, do pão francês, que ele não é francês, esse pão que a gente tem no Brasil, ele tem a incrementação do açúcar e da banha. E algumas curiosidades a respeito do pão, por exemplo, no caso do pão francês, que na França esse não é o pão mais consumido, a França consome o pão de baguete. Esse é um pão consumido no Brasil e ele tem variedades de nomes aqui no nosso país. Então, em Minas Gerais, o nome chama pão de sal, Sergipe chama Jacó, Ceará Carioquinha, Pará Careca, Piauí Manaus Massa Grossa. E aí quando a gente pensa no pão francês, a receita nossa é diferente porque é acrescentado açúcar, é acrescentado banha ou a margarina. Então a gente tem um pão brasileiro, né? Embora ele carregue o nome de pão francês. E qual a diferença que nós temos do pão artesanal para o pão industrializado? O pão artesanal, a pessoa que produz ele, ela vai buscar uma farinha de boa qualidade, tem uma fermentação mais próximo do natural, então ela vai ter poucos produtos ali, ela vai buscar uma receita muito mais próxima da original. O industrializado, por sua vez, o que ele vai fazer? Como ele tem que se preocupar com essa questão do preço, a qualidade da farinha ela geralmente é inferior. E para suprir essa inferioridade da farinha, ela vai acabar adicionando alguns produtos, como aditivos químicos, outros tipos de fermentação, glúten e tudo mais, para suprir essa deficiência que tem da farinha tradicional, aí é a farinha de trigo. Um pão de padaria, basicamente hoje, eu posso lhe garantir que não são feitos somente com pães, com material como a gente compra, tipo um trigo, um azeite. Hoje vende-se os pães já pronto, já vem uma mistura para pão. O nosso não, o nosso é bem selecionado, a gente procura os melhores produtos, as melhores marcas, os melhores insumos. Não que a padaria também não busque isso, porém ela visa mais praticidade. Então, como ela tem que atender muitos mais clientes em tão pouco tempo, aquela sensibilidade artesanal se perde. A gente que não tem uma padaria física, esse acesso que a gente tem a feiras é extremamente importante para você mostrar o seu produto, para você mostrar o seu atendimento, para você ter um contato melhor com o seu cliente, entender o que ele quer, entender o que ele gosta. Então, a padaria artesanal, eu depois entendi que a nossa padaria artesanal era online.
né? Porque na época da pandemia apareceu muita loja online. E eu não sabia muito identificar o que era uma padaria online, não é uma padaria, mas como que me apresentar, como que apresentar Le Pain de l'Artisan com uma padaria se ela não tem uma loja física. E aí eu entendi que ela é uma loja, porém uma loja virtual, uma loja online, onde é possível várias coisas, né? Onde é possível negociar, onde é possível vender, onde é possível você divulgar. E então a ideia surgiu a gente fechando padaria online, Le Pain de l'Artisan, como ela já existia, de forma mais sustentável pelo WhatsApp, pelas feiras. E é isso. Nossa padaria ela existe e tá aí, vai ter muita coisa ainda a acontecer com ela. Aí nós começamos a fechar parcerias, então nós fornecemos pães para alguns lugares, né? Então de forma constante, de todos os dias, né? Tem algumas parcerias que estão no final de semana, nós buscamos mais parcerias. Nós também buscamos mais ir para mais feiras e ter oportunidade de mais feiras. Nós começamos a investir um pouco mais no Instagram, no sentido de vender um pouco pelo Instagram. Eu não vendo ainda 100% pelo Instagram, eu não utilizo a plataforma como ela deveria ser utilizada. Sei que ela tem um potencial enorme, vendo muita coisa pelo Instagram, mas eu acho que a gente tem um potencial muito grande ainda com o Instagram. Então, a dificuldade nossa era mais de logística, né, para você poder comprar produtos. Então, assim, eu tinha em casa 1, 2 quilos, mas como precisou, né, necessitou de ter uma quantidade maior de farinha de trigo, dando um exemplo especificamente desse insumo, procuramos buscar em outros lugares, né, onde vendisse por atacado, onde tinha um valor mais acessível, né, para que a gente não mexesse um pouco no valor final do produto. Tivemos a dificuldade da logística, isso sem sombra de dúvida. Tivemos também a dificuldade por ter somente uma pessoa produzindo, né? Nesse caso, minha filha somente produzia, então ficou muito pesado para ela. Teve noites que ela passou em branco, acordada, aguardando. Por que aguardando assar os pães? Porque eram pães feitos em um forno comum de 4 bocas em casa. Então ele comportava no máximo um tabuleiro, né, que daria ali uns 3, 4, 2 pães de repente, dependendo do tamanho do pão, porque nós tínhamos pães grandes na época. Então isso foi uma dificuldade muito grande. Eu, especificamente, depois que, vamos dizer, eu herdei a padaria, né, que minha filha hoje não pode mais estar conosco, produzindo, por estar estudando, eu comecei a querer me especializar. E o Sistema S, ele tem um N de possibilidades, sabe? Você se joga ali e você entra para você aprender e você sai de lá extremamente bem orientado. Então, eu agradeço muito. Tenho feito o curso de panificação, né, pelo Senac, que é maravilhoso. Eles têm uma estrutura muito boa, profissionais muito bons, muito capacitados, que te orienta todos os dias. São cursos também cotidianos que faz com que você exercite todo dia o que está aprendendo, né? Eu tenho vontade de fazer inúmeros outros cursos ainda, né? Porque a experiência foi muito boa e é isso, eu ainda estou no caminho. Eu tinha algumas dúvidas em relação ao que era a formalização, né? Até então a gente pensava, poxa, vai vender para os vizinhos e tudo, não precisa dessa formalização. Mas quando começou a crescer e criar mais possibilidades, a gente viu que é necessário, sim, ter uma formalização para você emitir nota fiscal, para você conseguir atender outro cliente, né? Um cliente jurídico, um cliente onde você pode fechar uma quantidade maior de produtos. Então, e além disso também tem a questão da previdência, né? Você ficar assegurado. Nós, especialmente, que somos de padaria, se a gente se acidentar, como é que vamos sobreviver, né? Você vai vir de quê? Então, a formalização, ela também te dá esse suporte. A dica de ouro, iniciando por ela, que você quer empreender, comece com o que você tem. Não vislumbre algo muito grande para você começar. Você não precisa de algo muito grande para começar.
Então, comece com o que você tem. Isso é a frase assim, de coração, não é nenhuma demagogia, de coração. Você consegue. Comece com o que você tem. Principalmente, não tão somente material, né? Mas com o que você tem de espaço, com o que você tem de tempo, com o que você tem de intelectualidade, que você tem de cultura, tudo o que você tem. Em questão do crescimento da Lepam, eu visualizo hoje algo maravilhoso. Eu visualizo assim, eu não visualizo muitas padarias com o nome Lepam de l'Artisan. Eu visualizo hoje uma Lepam de l'Artisan em loja física, num lugar muito agradável, onde ele vai ser muito bem atendido, onde ele vai comer comida, né? Pães especificamente, feito com muito carinho, bem gostosos, bem fresquinhos. Um espaço onde você pode escutar uma música gostosa, onde você pode levar a família, onde você pode fazer uma reunião e até onde você pode ficar ali na paz, contemplando o seu momento, a sua pessoa, a sua presença. Algumas curiosidades acerca do pão é o seguinte, qual o país que mais consome pão no mundo? A Rússia tem aí os últimos dados que eles consomem cerca de 120 quilos por ano, cada cidadão russo. A Europa, no geral, eles consomem o pão em todas as refeições, então é no café da manhã, no almoço, na janta, diferente da gente, que a gente tem mais um hábito de tomar no café da manhã e no cafezinho da tarde. Outra curiosidade, que se a gente pegar, por exemplo, na Alemanha, você tem cerca de 3.200 pães variados. Aqui a gente conhece o pão francês, pão de banha, brioche, ciabatta, pão italiano. Lá tem uma variedade gigantesca, bem maior do que a gente conhece aqui no nosso país. Na Alemanha, existem mais de 3.200 tipos de pães. Na cultura judaica, nas festas de tradições deles, festas religiosas, eles fazem um pão sem fermentação, porque na cultura judaica eles classificam o fermento como algo corrupto. E aí eles fazem um pão chamado azimo. Para mim, eu vejo o pão como algo sagrado. O pão, ele alimenta quem tem fome, né? E eu sempre me preocupo nessa questão das pessoas que passam necessidade, passam fome. E eu acho que o pão, ele agrega, o pão, ele alimenta, o pão, ele fortifica, né? E o amor é muita paixão pelo pão, pelo tudo que ele pode nos proporcionar.